Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you guys doing at home? Is everybody okay? I hope so, boys and girls. Well, today we are talking about North region. Yay! I know we talked about a lot of the Northeast region, which is our region. We talked about a lot of the Southeast region, which is the most important region of all because of economical, historical, whatever purposes. And we also talked about the South, not so much. And now it's time for the North region, okay? And I hope you guys enjoy what we're gonna talk about during this class, ok? Vai falar hoje, boys and girls, sobre a região norte, ok? The North Region of Brazil. É uma região muito importante, tá certo? Principalmente porque ali você tem hoje a floresta mais importante do mundo localizada, né? Fica localizada na sua maior parte nessa região, o que a gente chama de região norte, ali nos estados do Amazonas, Pará, todos os estados, really, né? Englobando inclusive outros países ali, os países ali da região. Peru, né? So we have the Amazon engulfing not only the region, you also have a small piece in the Northeast region. You have another piece used to be a bigger piece, but not so much anymore. In the Midwest region, you also have this rainforest going to countries like Venezuela, Peru, Bolivia, and even Ecuador, you can even Colombia, right? And even Ecuador, okay? But let's talk about the North region first. And so the North region of Brazil, Portuguese região norte, is the largest region of Brazil, corresponding to 45.27% of the national territory. Então, a região norte, boys and girls, ela representa 45% do território brasileiro, ou seja, quase a metade dela equivale a todo o território nacional. Então, veja como ela é grande, né? Você tem, por exemplo, você tem dentro dela os dois maiores estados do Brasil, você tem territorialmente falando. Você tem o Amazonas e você tem o Pará, estados esses que exatamente são os maiores, né, onde a floresta amazônica mais está, ali o centro da floresta amazônica está localizado. Okay? It is the least inhabited of the country. It contributes with a minor percentage in the national GDP and population. Okay? Então, em oposição ao tamanho, né? Você vê que tamanho não é documento, é a região menos habitada de todo o Brasil, e também a que contribui com um percentual menor em relação ao nosso PIB, né? GDP significa Gross Domestic Product, que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. Para quem não sabe o que é o PIB, é tudo que é produzido no país no período de um ano. Toda a produção, toda a riqueza criada por um país no período de um ano, tá certo? E a região norte é uma das que menos contribui para isso daí, tá certo? E também de menor população, tá certo? Então, mas a razão pela qual isso acontece é exatamente por conta da intenção, pelo menos existe a intenção de se proteger, né, a floresta amazônica, apesar de não ter tido muito sucesso nos últimos anos aí, okay? And we're gonna talk about this. We're gonna talk about the Amazon. We're gonna talk about other informations about the Amazon, because when we talk about this region, really, you cannot talk about this region without talking about the Amazon, the rainforest, né? A gente não pode falar da região norte sem falar da Amazônia, né? Its demographic density is the lowest in Brazil.
considering all the regions of the country, only 3.8 inhabitants per kilometer square. Most of the population is centered in urban areas. Então, tem a menor densidade demográfica, né, de todas as regiões, o que faz total sentido com o que a gente disse, né? É a maior região de todas e aqui tem menos gente. Então, a densidade demográfica é a menor de todas, né? Densidade demográfica, para aqueles que não sabem, né, é a quantidade de pessoas por região, vamos dizer assim, e aí pode ser calculado, geralmente é calculada por quilômetro quadrado. Então, a gente só vai ter 3,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para cada quilômetro quadrado, né? Então, assim, 1 quilômetro por 1 quilômetro, não sei se vocês já estudaram geometria, né? Mais 1 quilômetro quadrado, né? Exatamente um quadrado, por isso que diz quadrado, porque é um quadrado. 1 quilômetro para um lado, 8 quilômetros para o outro. Dentro de 1 quilômetro você vai ter, em média, nem 4 habitantes. Olha a diferença daqui para a gente. A gente olha quantas pessoas em 1 quilômetro, você andar 1 quilômetro para um lado e 8 quilômetros para o outro, quantas pessoas você não vai achar. Obviamente, a gente vive num lugar altamente, com uma alta densidade demográfica. E a maior parte dessa população está nas áreas urbanas, apesar de ter também muita gente em áreas ribeirinhas, né? Já que é uma área riquíssima em recursos hidrográficos, né? Porque a Amazônia, ela não só a gente não só trata da região amazônica pela sua questão de vegetação, de bioma, de diversidade. A gente também trata da floresta amazônica também pela sua riqueza hydrographica, right? So, explain in English, we talk about the Amazon so much, not only because of its trees, the vegetation, because the animals, because the environment, right? Because the balanced environment that you have in that region, but also because of the hydrography, because of the water, right? No other place in the planet has so much water than in that region, right? Water that is potable water, water that is good for our use, right? So it's really important that we take care of that area, because even some reports have been mentioning that that area could become a deserted area, a desert, that's right. So one day, if we continue destroying the Amazon, one day it could become a desert. Yes, boys and girls, saiu report, né? Dizendo que se a gente continuar nesse processo de destruição da floresta amazônica, essa região um dia pode se transformar num deserto. Imagina a região do planeta Terra, tá certo? Que mais tem recursos hidrográficos, né? E a gente precisa cada vez mais desses recursos hidrográficos para a nossa sobrevivência, porque não existe vida sem água, um dia se transformar num deserto. Olha o risco que a gente corre, né? Então, a gente aproximadamente dizem que se a floresta amazônica ela chegar a um ponto de destruição de mais de 50% da sua floresta, ela é como se ela entrasse num processo de autodestruição, e aí ela sozinha vai começar a se autodestruir. A gente já destruiu 30% dela, então falta aproximadamente 20% para a gente chegar nesse threshold, né? Para a gente chegar nesse ponto, mais 20%, e dizem que no ritmo que vai, até o fim dessa década, a gente pode atingir essa marca, uau, essa marca negativa, ok? Então, muito está em jogo. We have a lot at stake right now when it comes to defending this beautiful, beautiful environment. Okay, let me drink some water. And let's continue. History. The first inhabitants of the North region, as in the rest of Brazil, were the native Brazilians. Ok? Então, eu também trouxe uma reportagem aqui, falando sobre isso, os brasileiros nativos, né? Que são os índios. Oh, look at this girl. She's so cute. Right?
porque nessa semana, na semana que eu gravo essa aula, saiu uma... não saiu, na verdade, uma decisão estava para sair, né, a respeito da questão, uma questão muito importante para os indígenas brasileiros, né, que foi consertada ali na Constituição de 88 do ponto de vista legal, mas infelizmente eles ainda não tiram proveito 100% dessa proteção que foi dada a eles, tá? Mas eles pedem uma compensação por coisas que aconteceram antes, coisas horríveis, horrendas que aconteceram com os nossos índios antes aí da nossa Constituição de 1988, é uma reparação, na verdade. E essa decisão, ela foi adiada. A gente vai ver exatamente como é que funcionou isso daí, se der tempo, na nossa aula. Okay, so native Brazilians who shared a diverse number of tribes and villages from the pre-Columbian period until the arrival of the European people. Okay, so in that area, basically, you had tribes and native Brazilian natives in that area. They dominated the landscape, right? They were there before the pre-Columbian period, before America was discovered by the Europeans. Once they were discovered, there was some, how do you say, some destruction of that area, disruption, that's the word I'm looking for, disruption of that culture, of those tribes, of that environment. And then we're gonna see some more of that right now, okay? The Spaniard among the Francisco de Orellana organized exploratory expeditions by the Amazon River, ok? Então, os espanhóis, pelo Rio Amazonas, começaram a explorar a região. After long journeys alongside Francisco de Orellana, Gonzalo Fernandez de Oviedo Valdez wrote a letter addressed to Cardinal Pedro Bembo in Venice, extolling the fauna and flora existing in the region at the time of expedition. Então, aí a gente tem as primeiras informações ali sobre a região ali amazônica, através de cartas enviadas ao cardeal Pedro Bembo de Veneza, em Veneza, falando sobre a fauna e a flora que existia na região. The 17th century marked the arrival of the Portuguese people. Okay? Então, os portugueses, apesar de terem descobrido o Brasil em 1500, então, mais de 100 anos depois, é que eles conseguem avançar nessa área, que é uma área densamente, a vegetação densa, né? Então, para aquela época, realmente era algo que era bem difícil de se conseguir, de explorar essa região. Então, where they built military strongholds to defend the region against the invasion of other people. Então, eles, muito por isso, ali, muitas regiões militares, né? Muitos fortes construídos naquela região, ok? In 1616, causing the foundation of Belém do Pará. Então, em 1616, a cidade de Belém do Pará foi criada. The richness of the Amazon rainforest has also become interesting for the Portuguese crown. Então, também quando eles chegam aí no século XVII, eles percebem a riqueza que tem, a quantidade de recursos naturais a serem exploradas, e aí a coroa portuguesa se interessa por essa região. With the Portuguese explorers, the Catholic missionaries came to region in order to catechize the natives. The natives were assembled by missionaries in villages called missions, many of which gave birth to several cities, such as Borba and Óbidos. Ok? Óbidos. Tem Óbidos também no Brasil, então não sabia não. Óbidos, que tem um Óbidos lá em Portugal. Ok? Então, bom, aqui, né, aqui fala que os portugueses, os exploradores portugueses, né, eles começam, o nome já está dizendo, exploradores, né, e aí com eles trazem os missionários católicos, a maioria deles jesuítas, que vêm para a região com a intenção de catequizar
os nativos, né? O bom é o seguinte, o bom dessa questão aí dos jesuítas vindo explorar, vindo quererem catequizar, é que para antes de catequizar, primeiro eles tinham que se adaptar à cultura indígena. Eles tinham que aprender a falar a cultura indígena para poder se comunicar com eles. E depois, para isso, eles precisavam educar. Então, eles investiram muito em educação, tá certo? No interesse de catequizar, tá certo? Então, porque eles sequer entendiam o conceito de um Deus. Como é que você consegue convencer alguém de fazer algo se essa pessoa sequer entende esse conceito, não é verdade? Então, houve um investimento naquela época em educação. Infelizmente, depois vem lá, esqueci o nome agora, do Bendito, um primeiro-ministro era um ministro de alguma coisa lá, que ele não se batia muito com a Igreja Católica e manda os jesuítas saírem do Brasil, fazer um trabalho bonito de, né, educar, de ensinar a língua, eles aprendiam a língua, inclusive eles usavam o tupi e o guarani como língua oficial dentro das escolas, tá certo? E aí exatamente quando eles são expulsos do Brasil é que o Império Português impõe que se aprenda o português. A partir de agora, a única língua oficial é o português, e é por isso que hoje a gente fala o bendito português. Se não tivesse sido isso, talvez hoje a nossa língua fosse o tupi ou o guarani, ou uma mistura dos dois, tá certo? Que se encaixa muito mais com a nossa brasilidade, ok? In order to work on rubber extractions, Brazilians from other states, mainly from the Northeast region, moved to the region, ok? Então, aqui se descobre, né, mais na frente, a questão da borracha, né? A exploração da extração da borracha através ali das seringueiras, né? Então, muita gente se mudou ali para aquela região. Also, many Japanese families came to work in the agricultural colonies. Então, também é uma questão que até hoje eu não sei exatamente o porquê exato, né? Mas ali você também tem uma comunidade japonesa razoável, exatamente porque eles vão trabalhar ali exatamente na questão da agricultura, tá certo? Vão explorar do ponto de vista da agricultura naquela região, ok? During the 1960s, 1970s, 1980s, military governments implemented a major plan to integrate the region with other regions of Brazil, including the construction of several highways, such as the Trans-Amazonian Highway, the installation of industries, and the creation of the Free Economic Zone of Manaus. Então, aí a gente tem 3 décadas aí, né? 60, 70 e 80. Aí, dominado aí pelo período aí da militar, né? Da ditadura militar, tá? Em que eles tentam promover uma integração maior dessa região com o restante do país, tá certo? E aí, através disso, eles criam a zona, como é que chama? A Zona Franca de Manaus, tá certo? Em que nessa Zona Franca de Manaus os impostos são baixíssimos ou até inexistentes, impostos federais, né? E aí, se você produz nessa Zona Franca de Manaus, você tem um benefício de pagar menos imposto, né? E eles também tentam criar uma logística em que possa integrar mais essa região com o restante das outras regiões, por exemplo, na criação da rodovia transamazônica, né? Infelizmente, essa rodovia transamazônica, ela não vinga muito, né? Porque ela é construída, tá certo? Mas ela passa ali por dentro da floresta amazônica e, se não é dada manutenção, acaba acontecendo a destruição da rodovia, né? E aí você tem regiões, tem partes aí da Transamazônica, por exemplo, que você praticamente desapareceu, já não existe, mas talvez exista um caminho, mas ali aquele caminho
foi ocupado, né, pela lama, pelo solo, pela terra, pela própria floresta, tá certo? Então, ela sai, runs through the Amazon and Brazilian states of Paraíba, Ceará, Piauí. Então, a Transamazônica, ela parte da Paraíba, eu sabia disso. Interessante, tá? Então, a Zona Franca de Manaus, ela é bom para algumas empresas, várias empresas têm instalações lá na Zona Franca de Manaus, tá? Mas nem todas tiram proveito desse benefício, porque elas entendem que mesmo pagando menos imposto ou não pagando imposto nenhum, elas têm um custo logístico altíssimo, tá certo? Porque você tem, para vender para o resto do país, você tem que tirar esses produtos e levar para os mercados consumidores, né? Como a gente viu, a região amazônica tem pouquíssima gente, né, em relação aos outros estados. Então, vai vir muito mais aqueles produtos iriam mais para a região sudeste, região sul e região nordeste, tá certo? Onde estão os grandes mercados consumidores, tá certo? Vamos pular aqui para a parte de geography. The Amazon represents over half of the planet's remaining rainforest and comprises the largest most species-rich tract of tropical rainforest in the world. Veja só como tem um bocado de coisa no superlativo aqui, né? Então, a Amazônia, a floresta amazônica, representa mais da metade do que resta de floresta tropical, floresta equatorial no planeta Terra. Mesmo com tudo que já foi destruído, veja a importância da floresta amazônica, né? E também comprises, né? Como é que se diz? Compreende, né? Uma das regiões, a região, né, mais rica em termos de bioma, em termos de fauna e flora, tá? Do mundo, tá certo? Então, só para se ter uma ideia, só para a gente fazer uma comparação, né? Just so we compare, if you take 1 kilometer square, you have more species of trees and plants that you would have in the whole North America continent, part of the continent, ok? Então, só para a gente fazer um comparativo, se a gente pega 1 km², lembra 1 km por 1 km? Ou foi no sexto ano? Não, sexto ano. Anyway. Não, foi aqui, falando de km². Então, 1 km por 1 km, um para um lado e para o outro. Só em 1 km² a gente tem mais espécies de vegetação nesse 1 km² do que a gente tem toda a América do Norte. Veja a importância disso daí. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. Wet tropical forests are the most species-rich biome, and tropical forests in the Americas are consistently more species-rich than the wet forests in Africa and Asia. Então, basicamente, falando que é riquíssimo, né? Mas eu queria falar aqui sobre biodiversity, a gente já falou sobre biodiversidade, Amazon Rainforest. Então, a gente já tem mais de 1/3 de todas as espécies do mundo estão na floresta amazônica. Se a gente pega todo o planeta Terra, 1/3, gente, 33% de todas as espécies do mundo estão na floresta amazônica. Veja a importância da gente preservar essa floresta. Ok? Então, aqui tem falando da quantidade, espécies, tarará, tarará, tarará. Então, the diversity of plants is the highest on Earth, novamente, né? As espécies de plantas também são muito diversas, tá certo? Então, é por aí. Eu queria falar sobre a questão hídrica, aqui não se fala muito. Vamos ver aqui sobre a questão de climate, né? É bem úmida exatamente por conta. Exactly for the reason why you have so much fresh water in the region, you also have a lot of rain. You also have a lot of clouds being developed in the Atlantic Ocean, and they go into the continent and they
rain into the continent, and you have this huge amount of water because you have so much trees, you have so much tropical area because it's a warm area, because you have a lot of humidity coming from the trees. You also have a lot of building of clouds, and these clouds, they make it rain, and when it rains, the water goes into the rivers, into the river system, to hydrographic system, which you have the biggest basin, is hydrographic basin of the planet, okay? Então, a gente tem ali na bacia hidrográfica do Amazonas, a gente tem o maior sistemas de água, né? Água doce do planeta Terra. Tá certo? Então, veja, a gente hoje, por exemplo, vive um momento de racionamento, né? A gente, nesse momento, deu uma diminuída nesse racionamento por conta das chuvas, mas você tem ali o maior sistema de água doce do planeta Terra. Exatamente por conta desse sistema, né? Exatamente, a gente precisa das árvores. A gente precisa desse bioma mantido e preservado para poder, né, fazer com que isso continue acontecendo. Como eu expliquei já nessa aula, a gente tem estudos de cientistas dizendo que mais um pouquinho, a destruição de mais 20% dessa floresta, ela entraria em um processo de desertificação. No momento em que a gente precisa mais de água do que nunca. Okay? Let's talk about here about the political subdivision. So we have Manaus. Manaus is the biggest city of the region with more than 2 million people. These numbers are from 2016. You also have Belém do Pará with almost 1.5 million, close to 1.5 million. And then you have other cities like Porto Velho, Anaduenda, right, with like 500,000 people, Macapá, Rio Branco, and so on. You also have Tocantins. Tocantins in 1988, with the new constitution, Tocantins becomes part of the North region, and Palmas, the capital. It's a pretty new capital. It's been around for like 30 years or so. Okay. The culture with its own folklore, the main attractions are the Parintins, folklore capital, Círio de Nazaré, Belém, Rio Branco, and Macapá, Sairé Festival in Santaré, Expo Acre, the largest in the North region, and typical dances, Marujada, Carimbó, Brazilian Calypso, Tecnobrega, and cirandas such as Sambalele and others, okay? So we have this region with like a beautiful culture that also needs to be preserved. It comes from the Indians, comes from the native Brazilians. So it's even more important that we keep this culture alive, okay? The population, ethnic groups, grupos étnicos, né? The population of northern Brazil is largely made up of caboclos, descendants of native Brazilians and Europeans, mostly Portuguese, French, and Spanish. Então, a gente tem também aqui, né, os caboclos, né, que é a mistura exatamente dos índios, né, e europeus. A maioria desses europeus ali, portugueses, franceses e espanhóis. Ali, pessoal, ali da região do Mediterrâneo. North of Brazil has received a continues to receive large migration of people from south and southeast region of the country. In the 20th century, also received great migration from the northeast, who were working the rubber plantation. Então, essa imigração continuou aí de outras regiões. Ok, boys and girls, então, a gente vai encerrando a nossa aula de Geography aqui da North Region, aqui, tá certo? E, as a homework, I would like to ask you guys to do a research about the economy, okay? What are the main economical aspects of this beautiful region, okay? Então, como homework de vocês, eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa sobre
a questão econômica, né? Quais são os principais aspectos, tá certo? Da questão econômica dessa região, região norte, tá certo? Vocês vão pegar, fazer no caderninho de vocês, colocar no Google Tradutor, depois tira uma fotinha e manda uma foto e manda para a gente lá no Classe App para a gente dar aquele feedback. Ok, boys and girls, teacher Leo wishes you a great weekend and see you guys around. Bye.